Olha, o trabalho de matemática, o que é para fazer no trabalho de matemática? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão fazer o cabeçalho, vão copiar essa questão aqui, ó, que tá dentro dessa moldura esverdeada, vai copiar essa questão e vai pesquisar qual é a moeda desses países aqui. A moeda é o nome do dinheiro que esses países utilizam, tá? Depois que escreverem, vão tirar foto e mandar para o e-mail. Eu quero no dia 19. Eu não quero nem antes nem depois. Dia 19. Muito facinho isso aqui, tá? Gente, aqui tá pedindo pra gente utilizar... realizar umas tarefas no computador, só que a gente não vai ter como fazer isso agora. Vocês depois podem acessar essa página aqui, ó, que tá descrita aí no livro, para vocês tentarem fazer, tá? Aqui tá pedindo pra gente construir retângulos, e aqui vem dizendo quais são as posições, né? A gente tem linha e coluna para montar, tá bom? Esse retângulo, e aí tem aqui embaixo tem a numeração e aqui na lateral tem as letras, então vocês iriam respeitar o que tá pedindo aqui no exercício, tá? Aqui na próxima página vem mandando você fazer ao lado um outro retângulo, também utilizando todas as informações. Aí pergunta se a gente pode afirmar que o retângulo maior, que esse aqui, ele é uma ampliação do retângulo menor. E por quê? Sim, porque os ângulos correspondentes dos dois ângulos vai ter a mesma medida, o ângulo que tá falando aqui embaixo, tá? E cada lado do retângulo maior tem o dobro da medida do lado do retângulo menor. Então, por isso que ele é, sim, uma ampliação, tá? Aí aqui embaixo, na segunda questão, vem pedindo para a gente construir triângulos e responder aqui na A, o que vocês podem afirmar sobre os triângulos que construíram. Então, a gente utilizando todas essas instruções aqui, nós vamos ver que o triângulo com vértices nos pontos S, T e U é uma ampliação do triângulo com os vértices nos pontos P, Q e R. Ou que o triângulo, vocês podem botar uma resposta ou outra, tá? Ou que o triângulo com vértices no ponto PQR é uma redução do com vértices no STU. Aqui a gente tem dois tipos de pergunta, tá? Vocês vão optar por um deles para prescrever. E aqui na letra B a gente também não tem como fazer. Então depois vocês podem entrar aqui nesse endereço e vão tentar construir esses retângulos e esses triângulos, tá bom, galera? Calma aí, tia, não passa nada, eu tô tendo... Relembre o que estudou e veja se aprendeu tudo. Algumas medidas de superfície, né? Aqui nós estamos vendo o centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, medidas agrárias, né? Hectare, are, alqueire, os três tipos, paulista, mineiro e norte. Podem escrever nessa página aqui, meus amores, importante, tá? Pode escrever aqui importante. E aqui na outra página, tá falando sobre o que a gente aprendeu também de ampliação e redução, de figuras, de imagem. E agora a gente vai montar o nosso mapinha de aprendizagem. Então, aqui ficou o nosso mapinha de aprendizagem, tá? Amplio ou reduzo, medidas de superfície e de área e perímetro e medidas agrárias. Agora aqui, operando com números na forma decimal. Nesse capítulo, vou recordar a ideia de décimos, centésimos e milésimos, comparar números na forma decimal, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números na forma decimal, resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números na forma decimal. Aí, ali na outra página, nós temos o resultado dos 100 metros rasos masculinos nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Aí temos uma coluna das posições, na outra os atletas, na outra o país e na outra o tempo que eles fizeram.
Aí na letra A tá perguntando qual desses atletas concluiu a prova com 9 segundos e 94 centésimos de segundo. E aí, gente? Olha no livro de vocês. Ele terminou com 9 segundos e 94 centésimos de segundo. É o Akane. Isso. A gente também não sabe pronunciar o nome dele direito, não, né? Akane Simbine. Então, vocês vão escrever aí na letra A, Akane Simbine. E qual foi a diferença em segundos entre os tempos do primeiro e do segundo colocado nessa prova? Aqui a gente ia fazer uma continha de menos, né, gente? Deixa eu abrir o pente aqui. Iríamos fazer uma continha de menos, porque ali ele tem... O primeiro tem 9 segundos e 81 centésimos de segundo. E o segundo, vou botar em cima, ele tem 9 segundos e 89. Para fazer conta de mais ou de menos, fazer conta de mais ou de menos com números decimais, a organização é o seguinte, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu tenho aqui 9 menos 1. 8 menos 8. 0. Isso, aí, ó, cheguei na vírgula, vou descer a vírgula. E agora, 9 menos 9? 0. Então, essa aqui foi a diferença do primeiro para o segundo colocados. Do segundo colocado. E como é que eu leio isso aqui? Não tá aparecendo para vocês, não? Desculpa. Pra mim não tá aparecendo, não. Pra mim tá aparecendo as duas páginas. Ah, tá. Perdão, meus amores. Perdão. Pra mim também. Eu esqueci de liberar. Tá aqui. Agora tá pedindo para ver a diferença entre o primeiro e o oitavo colocado. O primeiro, a gente já sabe que é 9 segundos e 81 centésimos de segundo. Deixa eu botar mais para cá, porque aqui não tá aparecendo. 9 e 81. Agora, diz para mim aí qual é o tempo do oitavo lugar. 10 segundos e 6 centésimos. Isso aí, 6 centésimos, né? Nesse caso, de segundos. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou montar a continha de menos para eu descobrir, ó. 10, que é maior, né? Vírgula 06. Lembra que eu falei que a regra é vírgula embaixo de vírgula? Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? É 9,81. Então, vai ficar aqui, ó. 9... Meu Deus, que 9 feio. Não que os outros estejam bonitos, mas esse ficou horrível. 9,81. E vou fazer minha continha de menos normal. Então, vamos lá. 6 menos 1. 5. 0 menos 8 pode? Não. Então, eu vou ter que fazer o quê? Isso, pegar emprestado, né? Aqui eu vou olhar ele. Aqui eu ia pegar emprestado com 0, mas não posso, né? Então, 0 vai ter que virar 10. Então, mas eu, como só tenho esse número aqui, eu já vou transformar ele, ó, em 9, né? Porque eu vou emprestar 1. E aqui virou 10. Agora eu posso diminuir. 10 menos 8. 2. Isso, 2. Vou fazer o que com a vírgula aqui agora? Bota a vírgula embaixo também. Isso, vou descer a vírgula. E agora, 9 menos 9? 0. 0. Então, o resultado foi esse, ó. Como é que eu leio esse número? Isso aí, 25 centésimos. Aí é só vocês colocarem lá na letra B, primeiro vocês vão botar, né, o primeiro resultado, que foi 0,25
0,8 que a gente lê 8 centésimos, bota uma barra e bota 0,25, que a gente lê 25 centésimos. É o resultado da letra B. Agora eu queria falar com vocês, como eu já estava comentando, sobre a organização na hora de fazer continhas de mais e de menos. Vou botar números aqui aleatórios, tá? Vocês podem observar aqui que nesses 3 números, eles estão totalmente diferentes. Quero atentar vocês para o seguinte: como que eu faço a leitura desse número? Primeira coisa, antes da vírgula eu leio de uma forma, depois da vírgula eu leio de outra. Então, olha só, antes da vírgula a gente diz que é inteiro. Então, todo número antes da vírgula eu vou ler como inteiro. Então, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho 1 inteiro, aqui eu tenho 15 inteiros e aqui eu tenho 107 inteiros. Agora, depois da vírgula, eu vou ler o número e acrescentar as palavras décimo, centésimo ou milésimo. Vai depender da quantidade de números que tem na casinha. Lembrando, né, que 10 eu vou ter um número depois da vírgula. Que 100 eu vou ter 2 números depois da vírgula. E que 1000, né, eu vou ter 3 números depois da vírgula, tá? Porque 10 é décimo, 100 é centésimo e 1000 é milésimo. Então, a gente faz essa conexão por causa dos zerinhos. Lembra quando a gente aprendeu a multiplicar e dividir por 10, 100, 1000? É em torno disso. Então, eu tenho aqui, ó, quantas casinhas? 2 casinhas. Então, como é que eu leio esse número aqui? 10 centésimos. Então, como que ficaria a escrita desse primeiro número aqui, ó? 1 inteiro e 10 décimos. Pronto, fiz a leitura desse número. 1 inteiro e 10 décimos. Agora aqui, nessa próxima aqui, eu tenho quantas casinhas aqui? Uma. Então, aqui eu vou ter o quê? Um décimo. E como que eu escreveria esse número aqui, ó? 15 inteiros e 1 décimo. E agora aqui por último, eu tenho quanto... Calma aí, perdão, meus amores. Agora aqui por último, eu tenho quantas casinhas? 3. Então, como que eu leria esse número aqui? 48 milésimos, isso aí. Então, como que eu iria ler esse número aqui, ó? 107 inteiros e 48 milésimos. É assim que eu faço a leitura. O número que tá antes da vírgula, inteiro. E o número que tá depois da vírgula, eu vou trabalhar com décimos, centésimos e milésimos. Mas agora vamos aqui a outra coisinha que eu queria, que era fazer a continha. A continha, meus amores, eu vou respeitar vírgula embaixo de vírgula. Então, ficaria assim, por exemplo. Ficaria assim, por exemplo, ó. 1,10. Agora eu tenho 15. Eu vou botar aqui, ó. 15,1. Vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número. E agora que eu tenho 107, vou vir pra cá, ó. 107,048. Caramba, tia, isso ficou mó esquisitão, hein? Ficou esquisitão. Na continha de mais, nem tem tanta necessidade. Mas, se fosse continha de menos, a gente teria que acrescentar as casinhas para elas ficarem iguais. Então, me diga,
qual seria o número que a gente iria colocar para acrescentar as casinhas? Isso aí. Então, aqui, ó, aqui a maior quantidade de casinhas não é 3? Então, todas elas vão ter que ter 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apesar do 8 ter ficado um pouquinho torto, tá, gente? Mas eles estão um embaixo do outro. Agora, acabou. Agora eu faço a minha conta normal, ó. 0 mais 0 mais 8, 8. 0 mais 0 mais 4, 4. 1 mais 1, 2. Olha aqui, chegou a vírgula, eu desço ela. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. Subiu 1. Umzinho aqui. 1 mais 1, 2. E esse umzinho tá sozinho, desceu. Tá aqui o resultado da continha, tá? Então, aqui eu tenho 123 inteiros e 248 milésimos. E se fosse continha de menos, seria a mesma coisa. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula e, se necessário, acrescentar as casinhas. Vamos lá. Então, aqui, ó, vem falando sobre décimos, centésimos e milésimos, como a gente tinha visto naquele videozinho, tá? Então, tá aqui, ó, a forma da gente representar um décimo. Tem a leitura de fração, 1 em cima, 10 embaixo. E na forma de número decimal vai ser o 0,1. Por que 0,1? Porque eu não tenho inteiro, tá? O décimo é a 10ª parte de alguma coisa. Então, eu não tenho nenhuma parte inteira. Então, eu jogo o zerinho antes da vírgula, tá? Então, eu represento dessas duas formas aqui. Elas duas representam a mesma coisa. Agora, vocês vão olhar aqui, olha no centésimo. A mesma coisa. 1 centésimo em forma de fração. 1 em cima, 100 embaixo. E na forma de número decimal, o 1 vai ter que ficar depois da vírgula, tendo duas casinhas. Observem, prestem atenção nisso, porque, por exemplo, dê uma olhadinha nesse número que eu botei aqui. Vocês acham que esse número aqui, ele é 1 centésimo? Não. Ele é o quê? Olha para ele. 10 centésimos. Isso aí, 10 centésimos. Então, quando vocês forem representar, prestem atenção na hora de onde vocês vão colocar o zero para não haver modificação no número. Viu que se eu trocando a posição do zero, ele se transforma em outro número. Então, por exemplo, se eu quisesse 5 centésimos, eu iria vir aqui e iria fazer assim, ó, 0,05. Aqui eu tenho 5 centésimos. Aqui, ó, eu não tenho 5 centésimos. Aqui eu tenho 50 centésimos, tá? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nesse momento aqui. E aqui nós temos um milésimo que não foge à regra. É a mesma coisa. Muito cuidado. Se eu for fazer isso aqui, ó, eu tenho 1 milésimo aqui? Não, aqui eu tenho 100 milésimos. Cuidado, tá? Para não trocar o local do zero, para ele não transformar em outro número. Aqui, observe a cena abaixo para responder as questões. Então, vamos lá. Que número na forma de fração e na forma decimal representam as crianças que estão no escorregador? Quantas crianças eu tenho no escorregador? Uma. Então, eu vou ter 1 décimo, tá? Agora, na letra B. Crianças brincando de cabo de guerra. Quantas? 2. Então, eu vou ter 2 décimos. E fazendo piquenique, nós temos quantas crianças? 3. 3. Então, isso aí, 3 décimos. E jogando basquete? 4 décimos. Deixa eu dizer para vocês o porquê é 1 décimo, 2 décimos. Porque se você contar o total de crianças aqui, eu tenho 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que é 1 décimo. É uma criança de 10. Por isso que são 3 décimos. São 3 crianças de 10. Então, tá aqui, ó, para vocês
conferirem a forma de montar. Agora, aqui na segunda questão, tá falando assim, observe o pisca-pisca ao lado, que é formado por 100 lâmpadas. Aí, aqui na 2, tá falando assim, ó, complete. As lâmpadas azuis correspondem a... Nós já contamos as lâmpadas azuis e vimos que tem 65. Então, elas correspondem a 65 centésimos do total de lâmpadas desse pisca-pisca. Então, lembrando que seria assim, ó, 0,65 em número decimal ou 65 sobre 100. 65, sai daí, querido. Não é você não, querido, é o outro. Ao vivo, sabe como é que é, né? Aqui, ó, 65 centésimos. São essas duas formas aí que a gente representa, né? Eu queria que vocês colocassem essas duas formas para aqui do ladinho da letra A, só para treino, tá? Essas duas formas são 65 centésimos, porém uma em número decimal e a outra é em forma de fração. Responda escrevendo os números na forma de fração e decimal as lâmpadas amarelas do pisca-pisca. Bem, se eu tenho no total de 100 e 65 são azuis, eu não precisava nem contar, era só fazer uma continha de menos. Então, eu tenho 35 centésimos. Tá aqui em forma de fração e em forma de número decimal. Aqui a gente está falando sobre inteiros, décimos, centésimos e milésimos. Segundo o IBGE, o município de Itabaianinha, em Sergipe, tinha uma área de 43 quilômetros quadrados, 462 milésimos quadrados. Observe cada algarismo. Aqui, meus amores, como na forma daquele quadro, vou tapar aqui porque é muita informação. Naquele quadro valor-lugar, que a gente já estudou uns bimestres para trás, a gente sabe que cada númerozinho, ele pertence a uma ordem. Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, o número 493, vamos focar só no 493 aqui primeiro. Eu sei que eu tenho 3 unidades, 9 dezenas, 4 centenas, né? Então, assim sucessivamente, como eu tenho aqui, nesse outro 472 aqui. Agora aqui, depois da vírgula, eu sei que eu vou ter, né, eu já conto de trás para frente. Eu não quero entrar muito nesse mérito aqui para não confundir vocês, tá bom? Se isso aqui for, se esse tipo de decomposição for cair na prova, eu volto e dou uma explicação, tá? Para vocês poderem entender melhor essa parte de depois da vírgula, que antes da vírgula vocês sabem decompor tranquilos porque foi matéria de outro bimestre. Então aqui, ó, para vocês podem até escrever aqui, ó, nesse quadrinho, importante, porque através disso aqui vocês conseguem fazer a decomposição, tá? Porque, ó, olha só, 4 centenas não seria 400? Então, aqui, ó, 4 centenas, 400, mais 9 dezenas. 9 dezenas não é 90? 90 mais 3 unidades é 3 unidades mesmo, mais. Agora aqui eu vou trabalhar os números sem a parte inteira. Então, eu começo eles com 0, aí eu venho aqui e boto 4. Olha ali, ó, 4 décimos. Olha aqui, ele não se transformou em 4 décimos? Mas, agora eu tenho 7 centésimos. Tá aqui, ó, 0,07, 7 centésimos. Mais o último, que é 2 milésimos, 0,002. É só vocês olharem aqui, ó, 2 milésimos. Aqui nessas casinhas anteriores eu vou botar 0 para completar, tá? Então, eu não quero entrar muito nessa parte, não, só para não dar uma confundida em vocês. Essa decomposição tá aqui, ó, o exemplo dela, tá?
Agora, aqui tá pedindo para a gente observar o valor do etanol e fazer aquela decomposição que tá na outra página. Então, aqui nós temos as formas de decompor. Eu posso decompor esse número como 2 unidades, ou 20 décimos, ou 200 centésimos, ou 2.000 milésimos. Para não confundir, eu quero que vocês coloquem apenas 2 unidades, que é a forma que a gente estuda, tá? 2 unidades. Agora eu vou trabalhar depois da vírgula. Eu tenho 9 décimos, tá? Porque se eu olhar ele individualmente, ele vai ser 9 décimos. Se eu olhar, tipo assim, ó, se eu fosse tapar isso aqui, ó, se eu fosse tapar, ele ali não é só 2, não é só 9, ele ia ser 9 décimos, tá? Então a gente vai olhar o numeral, o algarismo individualmente. O próximo número é o 2. O 2, ele é 2 centésimos. Observando o lugar dele na casinha. E por último eu tenho o 6, que é 6 milésimos, tá? Agora aqui pediu para decompor o número, tá aqui a decomposição, né? Se eu tenho 2 unidades, 9 décimos, 2 centésimos e 6 milésimos, é só fazer a transformação. E aqui eu tenho, observe a cena abaixo, são 22.000 quilogramas e 123 gramas. São 22.000 quilogramas e 123 milésimos de quilograma. Qual dos homens fez a leitura correta da massa do caminhão? Os 2, porém eles leram de forma diferente, tá? Então tá aqui. Então a gente está encerrando o livro aqui. Até amanhã, beijo.